Solidez não significa lutar contra inovações. Isso aqui é muito interessante nós entendermos, né? Ser sólido é ficar batendo na mesma tecla e, às vezes, defendendo alguma coisa morta. Isso não é solidez, isso aqui é teimosia. Então, ser sólido não significa lutar contra inovações. As coisas mudam, os métodos mudam, e a gente precisa estar antenados, né? E entendermos que ser sólido não é lutar contra as inovações. Por exemplo, PG sólido mesmo é quando é na casa. Se a gente tivesse botado isso na cabeça na pandemia, quantas pessoas nós teríamos perdido, né? Mas a igreja é sólida e topou aprender a mexer com o Google Meet, que para muitos era um bicho da goiaba, né? Era um bicho difícil. Mas a inovação veio, foi preciso mudar e vocês enfrentaram. Então, ser sólido não é lutar contra inovações. Ser sólido é saber onde quer chegar. Ezequiel 33:11, uma parte do versículo, diz assim: mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então, a vontade de Deus, que também é a nossa vontade, não é a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Então, fulano de tal era ruim, morreu, que bom. Não, esse não era o objetivo de Deus e também não é o objetivo do líder na igreja. O objetivo era que o ímpio se convertesse. Morreu, que pena, né? Então, a gente chora sim pelo ímpio que morre, porque não era esse o objetivo do líder Jesus, que veio aqui, que deixou a liderança para nós. João 17:12, o próprio Jesus disse, numa parte do versículo, nenhum deles se perdeu. Então, o objetivo de Jesus é não perder ninguém. Perde pessoas? Perde. Tem pessoas que não ficam? Tem. Mas o objetivo de Jesus é não perder ninguém. Então, esse é o objetivo. O líder sólido sabe onde quer chegar. Ser sólido é mover por princípios. Obediência precisa ser visto como princípio. E princípio não depende da minha vontade nem da beleza do outro. Princípio a gente simplesmente pratica. E obediência precisa ser visto como princípio. Por isso que Jesus, em Marcos 1:38, ele diz assim, porque para isso que vim. Ele veio à terra com um objetivo, ele obedeceu, e quando tentaram desviá-lo do objetivo, ele falou assim, não, eu vim para isso. Vamos para outras cidades, vamos para outros lugares, para pregar o evangelho, porque foi para isso que eu vim. Filipenses 2:8, Filipenses 2:8 informa que Jesus ele foi fiel até a morte. Ele obedeceu até que as coisas estavam fáceis? Não, ele obedeceu até a morte. Ele foi fiel até a morte. Oração precisa ser visto por princípio, numa liderança sólida. A Bíblia diz que Jesus, no auge ali da multidão, caçando ele subiu ao monte para orar. Porque ele sabia que oração para ele não era questão de vontade, mas uma questão de princípio. Trabalho para um líder sólido tem que ser visto como princípio. Jesus disse assim, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ponto. Então, gostar do trabalho como Jesus gostava, trabalho é princípio, não é questão de desejo. Ser sólido é saber que o serviço no reino é para o resto da vida. Você fica sólido na liderança quando você não flerta com a possibilidade de, a hora que ficar difícil, vai parar, a hora que cansar, vai parar. Tem aposentadoria para todas as profissões, menos para o servo de Deus. Amém? Então, você está aí visualizando a sua aposentadoria de Deus. Me perdoe, mas não tem. Então, você vai servir até a morte, porque é assim que Jesus fez. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, a vontade de um líder sólido não é a dele que prevalece, mas a vontade de Deus. Então, na guerra de vontades, a vontade que prevalece tem que ser a de Deus. E Jesus disse isso com a cruz eminente, né? Ele falou, olha, que seja como tu queres, com a cruz na frente dele. Então, ser sólido é ir até o resto da nossa vida. Ser sólido é servir visando o reino de Deus e não o nosso.
Antes de Jesus, pelo menos duas pessoas se levantaram querendo fazer um reino para eles. E em Atos 5, 35 a 39, em uma parte do texto assim, diz que Teudas, que foi um deles, reivindicando ser alguém. Ele reivindicou uma liderança para si, diferente de Jesus, que lhe reivindicava o poder todo ao Pai, a Deus. Então, servir visando o reino de Deus e não o nosso. Ser sólido é fazer um pouco cada dia. Levítico diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, ser sólido não é ser alguém de toada, né? Não ser alguém de arranque, ser alguém de toada, né? Arranque é o voo da galinha, que se apura, ela voa, mas logo desce. Ser sólido é ter o voo da águia, né? Que voa quanto tempo ela quiser voar. O voo dela é alto, o voo dela é seguro, o voo dela é contínuo, né? Então, ser sólido não é ter o voo da galinha. Apurou, voa. Não. Aí nós entramos, o ser sólido é vencer a inconstância. E aí, eu até falei que a gente tem que se apaixonar por essa dona chamada constância. E correr da inconstância. Tiago 1,7 diz assim: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então temos que vencer a inconstância. Tiago 1,4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, quando você tem constância, você pode ter certeza que não terá falta de nada. E como se vence a inconstância? Tomando uma decisão, adotando a consistência, firmeza e coerência como estilo de vida e pagando o preço. Como que se vence a inconstância? Tomando uma decisão de ser alguém constante, adotando a consistência, a firmeza, a coerência como estilo de vida. A coerência é alguma coisa que a gente precisa falar mais em outro momento, porque a gente tem que agir coerentemente ao chamado de Deus para a nossa vida. E pagando um preço. Ser constante tem um preço. Aquele dia que as coisas estão mal demais, você continua fazendo o que tem que fazer. Só que você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Assim como eu tenho certeza que pessoas vieram a estar até hoje arrastadas, né? Mas pode ter certeza que Deus vai honrar o seu rastro. Deus vai te honrar. Eu sempre faço, sempre não, né? Quando eu faço coisa arrastada, não são poucas as vezes, nesses 23 anos de liderança, mas o Senhor sempre me honrou. Sempre me honrou. Como estabelecer, então, uma liderança sólida? Agora eu vou falar 4 pontos novos, que será vida na vida mesmo. Eu vou falar muito da maneira como nós construímos, o que nós construímos, chegamos até aqui onde nós chegamos, e serão coisas muito práticas. Se eu fosse você, não entenderia isso aqui nem como bonito, nem como belo, mas como alguma coisa que você praticar, as coisas vão mudar na sua liderança. Como estabelecer uma liderança sólida? Primeiro, seja convicto do seu chamado para a liderança. Marcos 16,15 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Nenhuma liderança ela se firma enquanto líder, a pessoa, você que lidera um PG, você que vai liderar um PG, você que lidera um setor, você que vai liderar um setor, você que lidera uma rede, você que vai liderar uma rede, você que lidera uma igreja ou vai liderar uma igreja. Nenhum líder se firma enquanto ele não entender que esse texto aí é para ele. Daí quando você começar a entender assim, não, e Jesus disse para o Edson, vá por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Enquanto isso aí não se tornar pessoal, para você, enquanto você não estiver convicto de que isso aí não é para bonito, isso aí é para prática, nada muda na tua vida.
Você está fazendo as coisas na igreja, mas você tem que ter uma convicção. Qual é? Eu tenho um chamado para isso. Onde está o meu chamado? Em Marcos 16, 15. Né? Porque lá Jesus disse. Eu tenho uma resposta para aquelas pessoas que falam assim, não, eu não vou agora não. No tempo certo, quando Deus me chamar, eu vou, pastor, fica tranquilo. Eu falei assim, você está atrasado mais de 2000 anos. Porque ele falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você está com um atraso de 2000 anos. Ainda está esperando o quê, né? É igual o crente que está esperando ser chamado por Deus. Eu quero liderar, assim, mas quando eu me sentir chamado, pega esse texto aí, bota na tua cabeça, no teu coração, fala assim, eu já fui chamado há mais de 2000 anos atrás, eu sou convicto disso. Posso não estar fazendo, mas que eu fui chamado, eu fui. Esse texto aí é para quem? É para mim. Esse texto aqui é para quem, irmão? Para quem, irmão? Está convicto disso? Então, você está esperando o chamado ainda? Já veio. Esteja convicto que você está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Ele falou, vá pelo mundo, rapaz, e pregue o evangelho a toda criatura. Olha só o que João 13, 15, Jesus disse, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, ponto. Está em dúvida do seu chamado? Não existe liderança sólida com gente que fica esperando um chamado de Deus. Eu não sei se eu fui chamado para liderar esse PG, eu não sei se Deus quer isso de mim, eu não sei se eu sou chamado para esse setor, eu não sei se sou chamado para essa igreja. Ah, meu irmão, é assim. Ah, você é. Jesus falou assim, eu já fiz, tudo que eu fiz, dê uma olhada, eu fiz por exemplo. Agora vocês fazem o quê? Do jeito que eu fiz, ponto. Tal chamado. Um líder sólido não fica na dúvida quanto ao chamado. Esteja convicto do seu chamado. Por que que isso é importante para eu ter uma liderança sólida? Aí eu quero que você pense em liderança sólida assim, eu sólido, mas quem anda comigo também sólido. Não só eu, pessoa, mas como que eu construo pessoas sólidas? Primeiro que eu tenho que estar convicto. Quem aqui já, nas estradas da vida, dirigindo um carro, desconfiou que o motorista da frente estava bêbado? Como que fica a sua liderança atrás de um bêbado? Como que fica? Desesperado, inseguro. O que mais? É desse jeito, se você, líder, não tiver convicção do que você está fazendo. Quem está atrás de você fala assim, será que ela vai continuar ou vai parar? Hã? Você é líder da rede, você é líder do setor, você é líder do PG, você é líder da igreja. O pastor Edson vai continuar ou vai parar? Ele está guiando o quê? Ele está bêbado? Está entendendo? Uma liderança sólida não lidera tremendo. Entendeu? Quando a pessoa olhar para você e falar assim, eu vou seguir esse líder aí, o cara ele é firme. Agora, quando você está dirigindo atrás de uma pessoa que está certinho na pista, você vai seguro. Esse cara aí não vai me enfiar em estrada errada. Então, é importante eu estar convicto como líder, sim ou não? Sou chamado para isso. Então, você precisa estar muito seguro, e isso é transferível. A segurança é transferível, né? E a insegurança também. Acabei de dar o exemplo. Você dirigindo atrás de um bêbado, você fica inseguro. Ele transferiu a insegurança dele para você. Aí, às vezes, você está inseguro se quer ou não quer aquilo. E aí você, pastor, ninguém quer nada, mas você quer, queridão. Tu mesmo não sabe se quer. Como é que o povo vai te seguir com firmeza? Então, primeira coisa para que nós tenhamos uma liderança sólida é você parar, hoje ainda, parar com essa bagunça de que você é chamado ou não e botar na tua cabeça, eu sou chamado sim. Eu sou chamado sim, eu sei que Deus me quer nisso aqui. Eu sei que Deus me quer nisso aqui, eu vou fazer, eu vou liderar com firmeza.
Porque quando você está firme, os seus liderados também vão firme. Estamos juntos? Amém ou não amém? É importante? Praticável, né? Praticável. Então, segunda coisa, como estabelecer uma liderança sólida? Faça discípulos. Eu vou ler aqui o texto de Lucas 6, de 12 a 16. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Isso é Jesus. E quando já era dia, chamou para si seus discípulos. Chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus, ele passa a noite toda orando, e ao voltar ele escolhe para si 12. E aí ele faz discípulos. Ele faz discípulos. Fazer discípulo é fruto de oração. Agora, pensa bem. Jesus escolheu 12, debaixo de oração, e mesmo assim pegou o Judas traidor. Aí a gente, às vezes, nem ora e quer acertar todos. Ah, fulano não está dando certo. Você nem orou, meu amigo. Jesus orando, ainda errou num. Imagina nós. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente quer que todo mundo funcione. E aí, um que dá errado, a gente se esmorece. Ah, que eu fui traído, que ninguém me quer. Lembra de Jesus, irmão? Quem aqui já passou a noite toda orando para escolher alguém para cuidar? Nem eu. Baixar minha mão também. Então eu vou mentir para vocês. Noite toda? Nem noite toda. A noite toda. Jesus passou a noite toda no monte orando. Senhor, será que é o Pedro? Será que não é o Pedro? Mas tem o fulano, tem os clãs e tal. Olha, Jesus, a noite toda orando. Escolhe os 12. Então, ele faz discípulos. Ele escolhe. Ele faz uma decisão. E, mesmo assim, ele escolhe Judas. Como você vai conseguir fazer discípulos? A pergunta de $1 milhão. Como você vai conseguir fazer discípulos? Eu fui até a letra L, com algumas direções. Aqui é bacana, irmão. Isso aqui é coisa que eu pratico. Então, eu acho que dá certo. Na maioria das vezes. Eu também já perdi. Primeiro, você só faz discípulo quando você convida para perto. Pesquisas mostram que líder é feito na mesa, dentro de casa. Discípulo. Jesus, ele escolheu os 12 e ele estava lá numa palestra, assim, olha, eu vou escolher esses 12 aqui e a partir de hoje, em toda palestra que eu der, eles vão estar. Foi isso que ele disse? A partir da escolha dos seus discípulos, esses discípulos começaram a andar com Jesus. Ele chamou para perto. Ele chamou para andar, tipo, comer, não comer, porque de vez em quando não tinha comida, dormir, às vezes não dormir, porque tinha que estar no meio do mar, né? Lá no barco quase afundando. Daqui em diante, você vai ver que esses 12, eles estavam perto de Jesus. E aí, eu quero abrir um parênteses, né? Porque a gente pensa assim, que sempre eram os 12. Eu comecei a entender, pela escolha lá em Atos, que a característica para substituir Judas era alguém que tivesse feito todo o percurso. 12 eram os escolhidos, mas tinham outros. 12 eram os escolhidos, mas tinham outros. Tanto que encontraram lá o José e o Matias. Então, os 12 mais esses dois, pelo menos. Então, no mínimo, 14 o tempo todo. Esses discípulos foram formados não numa sala de aula,
não num encontro anual, não no encontro mensal. Esses discípulos foram formados na caminhada com Jesus. Então, para você conseguir formar discípulos, não vai ser com encontros casuais. Vai precisar aprender a andar perto. Você andar perto de alguém e ter pessoas que você queira perto de você. Então, isso aqui é letal, eu falo isso há muitos anos. Alguns praticam, outros não. Mas discípulo não se forma em reuniões, com livros, com ensino, embora o ensino seja importante, mas discípulos se formam com convívio. Precisa conviver, estar perto, tomar café junto, de vez em quando, almoçar junto, estar perto, estar na mesa. Então, Jesus escolhe 12 e convida para perto. Uma vez perto, aproveite bem o tempo. Porque convidar discípulos para sentar na tua mesa, para falar de 1000 coisas, e você não transferir vida para ele, também é inútil. É inútil. Esse tempo tem que ser aproveitado trocando. Pode brincar? Pode. Mas tem que trocar umas ideias mais. Você está ali naquele tempo. Então, na cabeça do discípulo novo, pensa que está ali para comer um churrasco. Mas daqui a pouco você entra no assunto. Olha, vocês são muito valorosos, tal. Eu confio muito em vocês. Eu boto muita fé em vocês. Eu espero muito de vocês. Vocês são, olha, o meu investimento está em vocês. Então, assim, aí você vê uma dificuldade durante a caminhada, você para e corrige. Os estudiosos dizem que 90% dos escritos do Evangelho, 90% dos escritos do Evangelho, que eles registraram aqui, 90% foi para o grupo de discípulos. E 10% para a multidão. Olha como que Jesus entendia isso. Então, ele estava com os discípulos, mas esse tempo era bem aproveitado. Ele tinha pouco tempo, né? Ele sabia que a morte fazia parte ali da sua caminhada aqui pela terra, e ele pegou o tempo que tinha com os discípulos e aproveitou bem. Trocar ideia, orar, conversar, porque se juntar um monte de gente sem ter alguém com um objetivo específico, isso vai virar uma boca de fofoca da gota. Estou falando sério, porque quem não tem o que falar, inventa. Então o líder tá aqui tomando um café, tal. Gente, vamos orar aqui. Ora, começa a ministrar, começa a botar a mão na cabeça, tal. Se vê algum errozinho, já dá uma corrigidinha. Se não é assim que funciona não. Olha o que o pastor está pregando, olha o que a Bíblia diz, tal. Então aproveite bem o tempo juntos. Não é aproveitar de qualquer jeito. Para isso, a pessoa que quer fazer um discípulo, ou mais, precisa ser intencional. Jesus não convidou os caras, falou assim, agora vamos ver o que vai dar aí. Ele falou, não, vocês estão aqui agora, da agora para frente vocês vão andar comigo. Jesus nunca negou que morreria. Pedro, em algum momento, até quis que ele negasse. Ele mandou Pedro, expulsou o demônio de Pedro. Você vai para a costa do Pedro. Para trás de mim, Satanás, né? Veja bem, ele foi intencional o tempo todo. As pessoas que estão com você, que são seus liderados, têm que saber que você tem uma intenção com ele. De formar um líder, de fazê-lo uma pessoa melhor, de fazê-la crescer, de fazer chegar em algum lugar. Isso vale para quem, pastor? Para o líder do PG, vale para o líder do setor, vale para o líder da rede, vale para o pastor Edson, vale para a pastora Thalita. Tem que ser intencional. Precisa ser intencional. Tanto quando eu vou para ter lá com o pastor Geraldo, eu vou, às vezes não tem muita coisa, mas eu tenho uma intenção. Eu sento perto dele lá e eu vou, faço algumas forças, né? Eu dou um jeito, mas de vez em quando eu paro lá na casa dele, fico lá assim, ó. Eu tenho uma intenção ali, eu quero ouvir ele falar. E quem quer ouvir falar faz o quê? Pergunta. Tanto eu, como discípulo, eu estou ali com uma intenção, e quando eu estou com meus discípulos, eu também tenho que ter uma intenção. Nem se for comunhão.
Pastor, comunhão é uma intenção? Gente, a parada hoje aqui não tem nada sério, não. Vamos só comer, dar risada, falar do Flamengo, do Corinthians, pronto. É uma intenção, comunhão. E a intenção de hoje? A coisa é feia, meu amigo, segura. Hoje eu estou chateado, entendeu? Hoje o pau vai torar, então você está sabendo, né? Mas eu tenho intenção, não estou ali para nada. Sabe, lá no seu PG, ninguém reúne PG para nada. Quem é que reúne PG para nada? Nem eu, né? Porque você reúne ali, você quer pregar a palavra, você quer que aprenda um princípio, você quer passar alguma coisa. Só que reúne para nada, nada não é a intenção. Seja sincero e forte. Eu quis colocar mais transparente do que sincero, mas vale os dois. Ser transparente, sincero. Irmão, assim, eu sou a pessoa que eu acredito mesmo no ânimo, no otimismo. Mas sentar e ser sincero, gente, o negócio não está andando. Eu estou sofrendo. Isso é transparência. E aí você insere assim, eu não aguento mais, isso aí líder nenhum fala. Assim, não está fácil, está difícil, mas eu vou para cima, vamos embora. Mas eu quero que vocês saibam o que eu estou passando. Isso é uma coisa difícil, porque tem uma linha muito tênue, né? Tênue, assim, entre você sentar com seus liderados e falar assim, eu preciso de ajuda, e você passar com essa mesma fala fraqueza. Quando você fala assim, eu preciso de ajuda, eu estou desesperado, pode ser que alguns deles interpretem como fraqueza. Mas você tem que saber que não adianta também você tentar ir para cima dos seus liderados dizendo que está tudo bem, se não está tudo bem. Eu estou precisando de ajuda de vocês. Eu confio em Deus, eu confio em vocês. Nós vamos juntos reverter a situação. Então, você senta com seus setores. Não, está tudo bem. Gente, tem 2 anos que a gente reúne 50 pessoas e está uma benção. Mentira, irmão. 2 anos são 700 dias. Como é que está uma benção? Entendeu? A igreja, gente, olha, já temos 40 anos que a gente tem 100 PGs, está uma benção. Não está benção nenhuma, não. Eu tenho que falar, gente, o que aconteceu com a gente? Esquecemos como forma líder, esquecemos como que evangeliza, esquecemos como que é ir para cima. O que aconteceu com a gente? Gente, me ajuda aí, que eu estou desesperado. Isso é ser transparente e não fraco. Ser transparente. Gente, esse PG aqui, tem 2 meses que só junta nós 3. Ninguém que tem parente, amigo, vizinho, não. Não tem ninguém que a gente poderia ter trazido, não. Seu carro não carrega 2, não, só carrega 1. Tem como você me ajudar aí para a gente lotar esse PG? Isso é ser transparente e forte. Você tem alguém aí que você pode... vamos, gente, vamos, me ajuda, me socorre. Me socorre, porque a gente vai ficar aqui 10 anos, só a gente. Vamos fazer aniversário de 10 anos de PG, pelo amor de Deus. Isso é ser transparente e forte. Forte porque seus liderados estão vendo que você não quer ficar ali. Você não tem a vontade, seu tamanho não é esse, você tem um tamanho maior. Você quer ir para lugares maiores. Então, ser sólido é ser sincero, transparente e forte ao mesmo tempo. E não invista somente em um. Jesus chamou 12. Né? Um era o Judas. E nós vimos pela Bíblia que desses 12, ele tem 3 que são mais coladinhos. Pedro, Tiago e o barquinho. Pedro, Tiago e João. Mas, na hora que ele está lá na cruz, ele precisa recorrer a um. Quem foi? João. Falei assim, mulher, está aí seu filho agora. Filho, está aí sua mãe. Vocês se cuidam aí, que Ele confiou a mãe dele para o João. Aí, pastor, eu estou num grupo de discípulos ali, mas é nítido que fulano tem um carinho. Tem mesmo. Até Jesus teve, gente. Se você fosse do grupo de Jesus, você iria ser quem? Menos o Judas, mas poderia ser o Bartolomeu. Não é o João nem eu, né? Mas veja bem, por que isso acontece? Porque, às vezes, parte do discípulo, na maioria das vezes, irmão, assim, com toda sinceridade, quem é
filho, quem é pai de uns 15 filhos, tem um filho que é diferente. E não é por causa do pai, é por causa do filho. Geralmente é por causa do filho. Mas, enfim, não é isso que eu quero falar. Não é disso que eu estou falando. Eu quero falar assim, ó, não invista somente em um. A pastora Terezinha esteve aí com a gente e falou isso. Ela falou que quando ela ia para o PG dela lá, nos começos, ela olhava assim, aqui tem 15 líderes, entendeu? Todo mundo que estava ali era líder na cabeça dela. No final dava certo, 1, 2. Agora, se ela pensasse só em um, e aquele abençoado não desse certo, pense no seu PG como todo mundo com capacidade de ser líder, de ser um discípulo amado. Para de ser assim, econômico, né? Quem que está preparando lá? Todo mundo. Você vai lançar a rede, né? E vai subindo 1 ou 2 ali. Mas você tem que pensar assim, não, todo mundo tem capacidade. Porque se eu estou lá num PG, olha só, eu já sou novo convertido, eu estou num PG ali. Aí eu sou mais quietinho, mas eu sou capacitado, mas eu sou quietinho. Aí tem outro lá que é mais falastrão, fala assim, o líder aqui vai ser ele, eu não falo quase nada. Agora se eu falar assim, aqui todo mundo tem chance. Eu falo, opa, até o quietinho? Todo mundo pode ser. Então, a ideia assim, é que Jesus pegou 12, porque ele falou assim, não, vai dar umas baixas aqui e ainda vai ficar um grupo bom. Então, pensa alto. Avalie o discípulo, elogie e corrija. Avalie sempre as posturas, a caminhada. Elogie, lógico, mas não deixe de corrigir. Porque a falta de correção também demonstra a falta de amor. Eu já lidei com filhos frustrados, que o pai bateu demais, e eu já lidei, e talvez eu faça parte desse grupo, de um pai que não me orientou. E isso me feriu. Assim, pô, só faltava, na época que eu estava lá grandão de bom, ele pegar um cacete, falar assim, fica aqui, vagabundo. Talvez não tivesse errado tanto, mas faltou. Porque ele não tinha, não fez, agora já foi, já morreu, já era. Entendeu? Agora, assim, a falta de amor. Então, você vê o cara errando e não ir lá e falar assim, meu amigo, abra teu olho, não. Ele não vai te amar porque você não o corrigiu. Mas se eu for, ele ficar com raiva. Mas vai ficar com raiva, mas com amor. Estou morrendo de raiva, mas eu amo. Pai, a gente bate, mas o filho ama. A gente corrige. E lá, quando ele amadurecer, ele vai falar assim, ainda bem que naquela época lá o meu líder me pegou duro, meu amigo. Na hora vai ser meio amargo, mas lá na maturidade, eu falo assim, que benção aquele meu líder, viu? Talvez vai sair do seu grupo, mas na hora que ele amadurecer, ele fala assim, não faltou correção, não. Não faltou correção. Então, veja bem, é preciso avaliar, é preciso elogiar, mas é preciso corrigir. Modele pelo exemplo. Não existe maneira de modelar melhor do que o exemplo. Jesus modelava pelo exemplo. Ele fala assim, olha, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele precisava dizer para os discípulos que eles iam ter que trabalhar? Assim, olha, o que eu vou dizer para vocês. Vê se vocês pegam a chave, o código. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Daqui a pouco eu vou. Vocês vão ficar aí na folga, é? Trabalho não faz parte. Jesus modelava pelo exemplo. Ele fala assim, o meu pai, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Ele não precisava dizer para os discípulos, eu só faço o que vocês me virem fazendo. Não tem como modelar, irmão. Se você quer lá no seu PG uma pessoa leal a você, seja leal ao seu líder de setor. Porque quando o seu liderado vir você honrando, sendo leal ao seu líder de setor, ele já vai entender. Aqui nessa igreja a parada de rebeldia não está rolando. Entendeu? Ver você falando bem do seu setor, do seu rei, do seu pastor. A pessoa que chegou de outra igreja, gosta de falar mal, todo mundo, você aqui não está pegando esse negócio de falar mal. Você está modelando pelo exemplo. Entendeu? E se a pessoa seguir por um caminho e falar assim, filho, aqui não.
Da onde você veio, estava rolando. Aqui parou já. Caiu essa tese. Aqui agora a gente vai falar abençoar o nosso líder, abençoar quem está sobre nós. E aí a pessoa vai arranhando, daqui a pouco você está falando, meu líder é uma bênção. Não pense em você, irmão, que falando mal do seu liderado, você vai ter alguém que fale bem de você. Esquece. Modelo. Sendo leal a quem te lidera, você vai ter pessoas que serão leais a você. Sendo desleal, pode ter certeza, está mandando um belo PG, que já vai dar em você. Entendeu? Então, assim, modele pelo modelo, pelo exemplo. Você vai ter aquilo que você plantar. E a gente planta para cima. Seja leal e receberá lealdade. Fale sempre a verdade. Nem no maior apuro minta para os seus discípulos. Nunca minta. Mesmo se você errou feio. Estou sabendo, fiz. Fiz mesmo. Não tenta enrolar, não. Primeiro, meu amigo, porque você colocou a pessoa na sua vida. Daqui a pouco, quando você começa a andar com alguém, você conhece o outro, mas, consequentemente, o outro te conhece. É natural. É natural. Eu estava com uns anos aqui já na igreja, e aí o pessoal começou, eu pensando que eu conhecia o povo, mas o povo também estava me conhecendo. E descobriram, não sei porquê, quando eu vou ficando irritado, eu passo a mão no rostinho. Aí teve uma situação num casamento aí, daí depois a narração do pessoal. Aí eu olhei, ele passou a mão no rosto uma vez. Passou a segunda, daí o narrador falou assim, deu ruim. Na terceira eu levantei e fui embora. Aí depois eu falei assim, quando eu vi, foi... Ou seja, não é só eu conheço minhas ovelhas me conhecem. E Jesus disse isso, né? Eu conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Então não adianta querer mentir. Não adianta querer mentir. Então seja verdadeiro sempre. Peça perdão. Discipulador, pedindo perdão para discípulos. Sim, você não é perfeito, não. Errou, fracassou, esqueceu o horário. Minha amiga do céu, não é que eu esqueci você lá na parada? Me perdoe, pelo amor de Deus. Você fala assim, não, é que o feijão não cozinhou. Mentira, não minta não, eu esqueci mesmo. Te amo, mas esqueci. Entendeu? Não minta. Porque uma mentira, quando você for pego numa mentira, para você recuperar a confiança, meu amigo, às vezes é irrecuperável. Às vezes é irrecuperável. Você vai fazer 300 verdades para frente, mas a pessoa vai lembrar daquela mentira. Então, não dê essa brecha nunca. Então, peça perdão, se for necessário. Perdoe. Perdoe. Discipulador que não perdoa discípulo, não vai ter discípulo nenhum. Perdoe. A pessoa levanta um dia lá e fala assim, estou te ligando para... Não quero mais ficar no negócio de discipulado. Fala, pelo amor de Deus, não quero. Aí, no outro dia ela tem uma... Deus fala no coração dela, você me perdoa, já está perdoado. Agora, se o discipulador começar a ficar magoadinho, aí danou-se. Não vai construir ninguém sólido. Porque na primeira você já bota o pé na porta. Aí o discípulo depois pode provar para você 1000 anos que ele é top, que ele não vai desistir, mas você fica aquilo na cabeça. Aquele dia lá. Aquele dia lá. Né? Quantos pais não lembram de uma cagada de um filho lá da infância? Porque nunca perdoou, porque pai tem que perdoar filho. Pai tem que perdoar filho, sim ou não? Senão não tem comunhão. Filho tem que perdoar pai. Então, nessa relação de discipulado, tem que ter perdão. Eu fui até a letra L aqui, mas dava para ir até o Z. Como estabelecer uma liderança sólida? Terceira coisa, confie no seu liderado. Não o veja como alguém despreparado. Já falei e repito.
As pessoas têm times, têm tempos. A pessoa levantou, está dizendo, eu estou preparado. Você fala assim, não está ainda não. Você está muito preparado, filho. Pega o negócio. Depois você vai ajudando no processo. Porque se você sempre olhar para a pessoa e no seu coração você não botar fé nela, não confiar, como é que vai ser isso? Porque se tem uma coisa que motiva as pessoas, quando elas sabem que as pessoas confiam nela, amém ou não amém? Agora, quando você vive debaixo de desconfiança, você vai para onde? Você só afunda. Então, aprenda a confiar nas pessoas, nos liderados. Pare de ver as pessoas como crianças o tempo todo. Você não está trazendo para o Tadel, não está indo lá no PG, não está vindo para os cultos, está acontecendo alguma coisa no interior dela e você tem que botar fé que aquilo está dando fruto. Ah, pastor, e se colocar e não der certo? E se der certo? Por que você não olha pelo prisma da possibilidade de dar certo? Você vai ajudando, vai corrigindo. Se a pessoa tiver a vontade, irmão, confia. Porque depois que a pessoa pegou ali 2 anos no PG e você diz assim, não estou pronto, quero ver quem prova para que ela está pronta. O cara já aprendeu a falar que não está pronto, amigo. Aí já era. Aí é só o Espírito Santo pegar duro mesmo nela. Então, assim, não perca o tempo da pessoa. Olhe para todo mundo e tenha confiança. Dê pequenos desafios. Aumente os desafios. Esteja nos dias mais difíceis com ele. Não tem maior prova de lealdade, de amizade, do que quando você, discipulador, líder de rede, pastor Elis, líder de setor, líder de PG, não tem maior prova de lealdade, de amor, do que quando você cola no seu líder ou no seu liderado no tempo do luto, do tempo difícil. Na festa, a pessoa até te perdoa. Pô, não pôde vir, tudo bem. Mas se ele perdeu um parente, você não esteve lá, meu amigo, você deu uma bola fora terrível. E quem foi lá ganhou crédito, viu? É aí que nasce o João, Pedro, né? Tiago, é aí que nasce. Não é na farra, não, meu irmão. É na dor. Naquela hora que você, poxa, não, vou fazer alguma coisa aqui. Aí você vai lá, não precisa falar nada, você vai lá dar um abraço. Você, poxa, meu líder esteve aqui, na minha dor. Isso está na Bíblia. O coração dos sábios está na casa do luto. Quem quer ter liderança sólida, coloca o texto para mim. Quem quer, já está aí? Pula, não subiu. Quem quer ter liderança sólida tem que entender que estar na hora do luto, não é só na morte, irmão, é na doença, na dificuldade, está ali. Você vai formando uma liderança sólida. Alguém que vai estar com você também na hora difícil, mas também vai te ajudar a crescer naquilo que é o seu projeto. Isso é muito importante, Eclesiastes 7:4. 4. Como estabelecer uma liderança sólida? Verifique frequentemente como está a noção de, vamos juntos? Preço, honra, privilégio e galardão. Para gravar, esse aqui tem que estar na mente. Preço, honra, privilégio e galardão. Isso precisa ser verificado o tempo todo. No coração do meu liderado, também, mas no meu coração. No meu e da minha liderança. Do meu PG, do meu setor, da minha rede, da minha igreja. Isso aqui é igual, isso aqui é termômetro, é termômetro. Uma igreja que perde noção de preço pelo evangelho não tem resultado. Uma igreja que perde noção de honra, que aqui o que nós fazemos poderia anjo estar fazendo. Mas ele deu para a igreja, então isso é honra. Privilégio, irmãos. É um privilégio ter na nossa boca a palavra que cura, que liberta, que sara, que salva. Isso é um privilégio. E isso também gera o quê? Galardão. Ninguém está trabalhando aqui à toa, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei o quê? Um monte de coisa do Apocalipse. Então, nós lutamos como quem quer vencer. Tem galardão pela frente, amém ou não amém?
Se o grupo, o PG, perdeu essas noções, não adianta orar por resultado. Porque isso aí é causa. Olha, isso aqui é chave, eu vou fechar por aqui, porque eu quero que fique na tua mente. Ao invés de você orar assim, Senhor, eu estou aqui no PG, em nome de Jesus, que venha mais pessoas. É uma oração certa, mas é mais correto você chamar o grupo e fazer, olha aqui, Senhor, restaure em nós a noção de preço, de honra, Senhor, de privilégio de estar aqui trazendo pessoas e de galardão, Senhor. Isso é causa. Causa. O que causa a falta de resultado? Quando se perde a noção do que está fazendo e por que está fazendo. Por que uma pessoa sai da liderança do PG? Porque perdeu noção de preço, honra, privilégio e galardão. Por que a pessoa desanima, irmão? Desânimo é resultado. Resultado de quê? Da perda de noção. Então isso tem que estar vivo em nós, no coração desse pastor aqui, no coração dos líderes de rede, de setor, de PG, para que a igreja viva com essa noção viva. Tem que ser frequentemente verificado. Isso aqui é leitura de ambiente, gente. Aqui não está se falando mais em preço. Aqui não está mais se falando na honra que é ser um líder de PG. A honra que é ser um pastor. A honra que é ser um líder de rede. A honra que é ser um líder de setor. A honra que é ser um anfitrião. A honra que é ser um líder de PG. Quando se perde noção de honra, para que eu faço isso? Perde a noção de privilégio. Tudo que a gente perde a noção de privilégio vira o quê? Um peso. Esqueceu que era um privilégio. E geralmente a pessoa assume liderança sabendo disso. Mas o tempo vai passando e essa noção vai diminuindo, como resultado, desistência. Então o líder, que quer ter uma liderança sólida, está com isso na boca, está com isso no coração, e isso está saindo nos poros dele. Ah, pastor, é repetitivo? Repete. Gente, estamos aqui reunidos, porque isso aqui é uma honra para nós estar aqui, em nome de Jesus, gente, olha só. Jesus nos deu autoridade para falar em nome dele, olha só. Ele tem a procuração dele para falar em nome dele aqui. Isso aqui é uma honra que nós temos, amém? Aí é como você começou o PG de que jeito? Relembrando um valor, uma noção que todo mundo tem que ter. Ah, agora começa a pensar assim, mano, só vim mesmo arrastado. Ah, porque tá difícil. Ah, não vai ter ninguém no seu PG, não. E ninguém vai pegar essa bomba também, não. Depende de quando você apresenta, o PG é um privilégio, ou do jeito que você apresenta também pode ser uma bomba. Depende de quem? De você. Então, como está no seu PG, no seu setor, na sua rede? Como está na nossa igreja? Essa noção de preço, privilégio, honra, galardão. Será que está vivo em nós? Será que está vivo em nós? Eu fui chamado por evangelho para ser pastor, fui chamado, e quando eu vim entregue, ai que honra, daí a igreja lá me abraçou, e me formou, e agora botou a mão na minha cabeça, sou o pastor Edson, que honra, mas o tempo vai passando, já são 20 anos nesse negócio, se eu perder essa noção, eu não presto ser pastor mais. E às vezes, nós líderes estamos lidando com o resultado, quando Deus, nesta noite, só trouxe nós aqui para falar assim, começa a lidar com a causa, filho. Começa a lidar com a causa. Líder sólido não perde tempo lutando contra resultados, mas investe tempo batalhando contra as causas. Isso é meu mesmo, não é de ninguém não. Ficou bonito? Ficou? O líder sólido não perde tempo. Ele fala, senhor, não tem ninguém aqui. Isso é o resultado. Por que não tem ninguém? Porque a noção diminuiu. Então chama esse pessoal, faz um retiro lá na tua casa, leite com Nescau. Só fala disso. Gente, é uma honra, né? É um privilégio demais. Meu Deus, podia anjo estar fazendo, nós estamos fazendo. Pega mais texto, enche essa boca de palavra profética. Gente, vocês são, rapaz, nós vamos vencer, nós vamos entrar com um monte de gente, né?
A gente vai morar nas melhores mansões celestiais, né? Então, vamos evangelizar, galera, senão não tem nada disso, não. Aí no outro PG vai estar lotado, em nome de Jesus. Tem que lidar com a causa. Com a causa. Amém? Até aí, por enquanto. E aí, não fica... Eu falo muita coisa aqui, eu queria que vocês soubessem que não adianta você ficar aí pensando no outro, não, tem que pensar em você mesmo. Tudo que eu falei aqui, se estiver em você, transfere para os outros. Isso aqui é transferível, passa nos poros. Se você vive falando que é uma honra, que é uma alegria estar com a pessoa em casa, que Deus te deu esse privilégio, tal, isso aí vai transferindo. Que a igreja é uma benção, que seu setor é uma benção, que seu líder é uma benção, seu rei é uma benção, até seu pastor é uma benção, você vai transferindo. É verdade ou não é? Assim como vai transferindo quando você está barrela. Então, que Deus te abençoe a ser firme, para que você transfira as melhores coisas possível. E seja, eu já profetizo, com tudo que você tem aprendido, uma liderança sólida. Você sólido e gente do teu lado sólido. Gente que não vai pipocar nunca. Mas se pipocar, vai ter outro que não vai pipocar. Continua. Tá bom? Não desanima, não. Porque tinha Judas no time de Jesus. Fique em pé.